TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 9 de agosto. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar o Leia Petrópolis, de reforçar a pesquisa do Petropolitano que foi publicado em revista internacional e de valorizar os resultados das apreensões da PRF no primeiro semestre de 2025. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a Linda e com a Luciana, que vão conversar um pouco com a gente sobre o Leia Mulheres. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Perfeito, Tudo gente. ótimo. Muito bom receber vocês aqui, muito bom a gente falar de cultura, né? Quando a gente está falando de leitura, nós estamos falando de cultura. E antes da gente começar a falar sobre o Leia Mulheres, especificamente sobre os livros, eu vou pedir para cada uma de vocês se apresentar. Então, eu sou Linda Feitosa, participo do Leia Mulheres desde sempre, é um projeto que está em Petrópolis desde 2016, então faz agora 9 anos, e eu trabalho com estética, mas na minha vida cultural, nesse processo de crítica do mundo, eu acho que é um sentido importante a gente não só criticar, mas fazer alguma ação, e o Leia Mulheres é essa ação, porque é um projeto voluntário que está no Brasil todo. Perfeito. Meu nome é Luciana, eu trabalho no Cefet como bibliotecária e faço parte desse projeto, dessa parceria excelente que a gente faz com o Leia Mulheres, que é um coletivo aqui de Petrópolis. E a gente tem essa sensibilidade de falar sobre livros escritos por mulheres, né? Evidenciar esse fato, né? E dar a essas mulheres uma chance de ter essa discussão entre um grupo, e isso faz uma propaganda, e isso joga ao mundo as informações que estão nos seus livros. Eu acho que isso é muito importante, e é importante essa parceria de uma instituição de ensino num grupo tão específico sobre uma literatura escrita por mulheres. Isso é muito legal. Realmente é muito legal mesmo. A Luciana, inclusive, já veio aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente já até conversou sobre Leia Mulheres, só que a gente está chegando perto de um próximo encontro, mas daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso. E a gente já conversou sobre, só que é sempre bom, eu vou pedir para a gente explicar mais uma vez, porque pode ser que tenha muita gente que não tenha assistido a nossa primeira edição. Vou pedir para vocês explicarem para a gente o que é, de fato, o Leia Mulheres. Então, o Leia Mulheres, ele é um movimento que foi criado por umas amigas em São Paulo, inspirado numa outra pessoa, na Joanna Walsh, que ela agora esqueci o local, mas está na Europa. E aí esse projeto chegou através dessas amigas. E o que acontece? O movimento é para fomentar a literatura feminina, inclusive nos contextos editoriais. Porque quando a gente olha todo um histórico, né, a gente sabe que aí é uma história, é muito simples, é fácil de se encontrar. O processo histórico, as mulheres não escreviam, as mulheres não liam, as mulheres não participavam dessa vida intelectual, porque eram tidas como inferior. Então é um processo que a gente conhece sobre as questões das mulheres. E aí, mesmo as mulheres escrevendo, no início do seu contexto, era pseudônimo, porque usava nomes masculinos e tal. Então, uma vez que esse processo passou e adentramos num processo novo, que é o processo das mulheres escreverem, e agora a gente precisa do reconhecimento. E esse reconhecimento, como a gente vive num processo cultural, então se você não tem, se você não fala, se você não expõe, se você não diz que é importante, ele não acontece. E o que a gente tem é uma literatura masculina, sempre, né, geralmente de homens brancos e tudo, porque era quem ascendia, inclusive, ao contexto de estudar, de escrever, né, é uma classe letrada, é uma classe que não era para todos, ainda não é. E aí, mesmo temos mulheres maravilhosas, porque a gente tem mulheres clássicas, a gente tem mulheres na ciência, a gente tem mulheres hoje contempladas, laureadas, né, com o Nobel de Literatura, mas a gente não tinha um reconhecimento. Então, há 10 anos, porque o Leia, que surgiu em São Paulo, né, o primeiro Leia, fez 10 anos este ano, e aí o movimento foi esse, vamos falar de mulher. E hoje a gente tem, por exemplo, 2018, 2019, a Flip, por exemplo, teve mais convidadas mulheres. Então, hoje esse movimento mudou.
Veja só, Petrópolis, com 9 anos, né, Lu? Agora, 9 fazendo, anos. fazemos em setembro 9 anos. Você imagina que a gente lê um livro de mulheres, né, escrito por mulheres, há 9 anos. Quantos livros nós já lemos? Como nossas estantes, como nosso arcabouço literário feminino aumentou, né? E a gente tem uma média aí de 15, 20 pessoas por encontro, às vezes mais, um pouco menos. Sim, sim. Imagina quantas pessoas já acessaram esse Sem esse falar tipo. que isso tem grupos no mundo inteiro. Hoje é mundial, assim, porque outros países já adentram com essa questão, mas foi surgido no Brasil mesmo, inspirado na Joanna Walsh. Um encontro que acontece com a gente, mesmo que a gente não divulgue isso lá fora, intrinsecamente, os grupos lá com certeza têm acesso a isso, até por curiosidade, porque nós fazemos isso para ver o que estão lendo, como está sendo feito. Então, acredito que de lá para cá aconteça a mesma coisa e que esses nomes, essas pessoas, muitas vezes lançamentos, escritoras que estão chegando agora, né? A gente está lendo aqui. Toda essa possibilidade. E se isso é uma forma de divulgar, está sendo feita. E é isso. E naturalmente. E é um trabalho voluntário. Todas nós que participamos do Leia Mulheres, né? Aqui, cada região tem o seu nome, Leia Mulheres Petrópolis, porque somos de Petrópolis. As meninas do Rio, a Leia Mulheres Rios, São Paulo, Campina Grande, João Pessoa. Então, cada um tem o Leia Mulheres e mais o nome da cidade que pertence. Estamos em todos os estados do Brasil. E é isso, é a gente falar. Para que a coisa aconteça, a gente tem que fazer esse movimento que é cultural e que hoje é assim... É aplaudido, porque tem várias E de cidades, participação voluntária. Então, existe uma chegada, assim, que vem, a pessoa já vem com interesse na literatura. E quando a gente conversa com pessoas, isso desperta na pessoa também a curiosidade de saber como funciona. Então, é uma forma natural de desenvolver o querer. E é importante destacarmos também que os homens são convidados a participarem, sim, como leitores, né? As obras são um dos princípios do grupo, né? Porque para você participar do grupo, eu trouxe esse grupo para Petrópolis junto com a amiga Rosane. E, assim, para mediar o grupo, e as leitoras são mulheres, mas os homens podem participar como ouvinte, como participante, como leitores, não tem problema nenhum, inclusive são bem-vindos. E muito. Né? Que venham conhecer a escrita feminina. Sem dúvida nenhuma. Eu até, você falando das obras, Lu, eu queria te perguntar, atualmente, quais são os livros que vocês estão trabalhando lá? Olha, hoje a gente trouxe aqui uns exemplos, né? Mas o de hoje é hoje. Olha, é hoje esse aqui nós temos encontro. Nós vamos conversar sobre a Mariana Henriques. O nome do livro é A Irmã Menor, um retrato de Silvina Ocampo. É uma obra espetacular. Não vou ficar dando spoiler. Mas eu gosto da spoiler. Mas ela vai. Ela vai. Daqui já vou fechar aqui. E espero que as pessoas realmente venham participar com a gente através dos spoilers que ela vai dar agora. Não, mas é que é muito interessante, porque essa é uma literatura argentina, a escritora, né, a Mariana Henriques, é uma argentina, e ela vai especular, vai trazer sobre no caso daqui da Silvina Ocampo, uma escritora argentina desconhecida, entre aspas, porque a irmã dela, que é a Victoria Ocampo, era de uma expressão muito grande, criou inclusive a revista Sur, foi a primeira revista para falar dessas questões, uma revista muito imponente na Argentina, e a Silvina não era tão conhecida, mas na época sim, depois, até porque ela por si só ficou um pouco mais ali discreta, só que assim, a gente está falando de primeiro porque a Argentina também tem uma literatura fantástica, porque a gente conhece todos os grandes nomes da Argentina, inclusive o Borges, né, era amigo pessoal da Silvina, junto com seu marido, que também era extremamente conhecido, porque assim, também era um escritor argentino renomado, então esse processo todo e outras escritoras também. Então, é isso. A gente tem no viés argentino. Esse livro vai trazer toda essa temática aqui. A gente tem a tradutora também, que se chama Mariana, que é Sanches, que também que é quem faz essa tradução. Então, a gente tem aqui para entendimento e para a gente ficar interessada na leitura e conhecer mais sobre os escritores argentinos e a literatura. E pelo que a gente entendeu em tudo que a gente
leu, pesquisou sobre a Silvina, ela era muito discreta, ela não gostava muito de participar ativamente de ações. Então, isso também deixava ela um pouco recuada com a divulgação do trabalho. Um pouco né? fora que acaba dos sendo... holofotes. Exato. Então, assim, esse livro traz toda essa história dela, né, e a importância da escrita dela durante todo esse período. A escritora, né, a Mariana Henriques, ela fala que assim, aqui se chama um retrato de Silvina Ocampo porque ela diz que não é exatamente uma biografia, porque a biografia tem um cunho muito mais linear da forma de contar a história, e aqui ela vai pegando pontos, né, vai trazendo, ficcionando nesse contexto a forma que ela apresenta aqui. Então seria um retrato, até porque tem outras questões que fogem de uma biografia. Né, mas é uma leitura fantástica e, lógico, trouxemos mais os nossos próximos livros para estimular as pessoas. Já é um outro tipo de spoiler, não é o sim, spoiler do outro conteúdo, spoiler do que vai ter nem por vir. fiz spoiler aqui, nem contei. É um spoiler para o futuro. O livro do mês de setembro, do aniversário do Leia. do aniversário 9 do anos. Leia Mulheres. Vamos ter a presença da escritora, que é uma que A legal. querida. Ana Alckmin estará com a gente, discutindo Online, e né? Um encontro conversando. online. E passando para a gente, porque o interessante desses encontros com presença da escritora é que ela conta para a gente, né? Ela conta para a gente o livro. Então, é uma forma delicada e gostosa de você ler. E Né? é muito rico Muito também. legal. Elas falam isso também, que é muito rico pela questão que a própria escritora, às vezes, tem percepção do próprio livro que ela não tinha, porque a escrita tem essa mágica, né? Tem essa magia, tem esse contexto que o escritor coloca, mas o leitor, né? o leitor faz a interpretação a partir de si. E isso daí traz um enriquecimento, por isso também da importância de clubes de leitura e do debate. Porque assim, a visão sobre um contexto é compartilhada, mas a individualidade, o entendimento é muito individual mesmo. E aí traz um enriquecimento quando a gente, né, debate, quando a gente lê uma obra e a gente debate ela com outras pessoas, o nosso ponto de vista, a nossa escuta melhora e o nosso ponto de vista se amplia muito, né? Então, as experiências e relatos são assim, a gente entra na discussão com um pensamento e quando sai, meu Deus, tive uma outra sensação do livro, uma outra... É como se fosse uma releitura, que né? não precisa ser só positiva, tá? Pode ser Exato, também são vários olhares e isso é muito legal, né? Isso incentiva as próximas leituras, isso incentiva o próximo ouvir, porque como é um grupo, a gente também pensa o que será discutido, como será a fala das outras pessoas. Então, tem todo esse contexto surpresa. Né? Isso desenvolve na gente a curiosidade e a permanência no grupo, né? Isso é muito, muito, muito legal mesmo. É muito legal, muito importante também essa questão, é bem interessante, e a questão justo do grupo, de realmente dividir essas vivências, dividir as impressões, é algo bem interessante, porque muitas vezes um texto, 10 pessoas diferentes vão ler e 10 pessoas vão ter impressões completamente diferentes, porque quando você está lendo, você também está levando a sua vivência, está levando suas experiências para aquela leitura e para aquela interpretação. É um ponto bem interessante. A gente podia ficar bastante tempo conversando aqui, gente, mas infelizmente o nosso tempo já está acabando. Então vou pedir para vocês dizerem para a gente como é que funcionam esses encontros, como é que as pessoas podem procurar o Leia Mulheres. Então, cada grupo ele é individual no seu contexto. Os Leia são o braço do grande Leia, né? No nosso caso, o nosso encontro é online. Existe, por exemplo, no Rio é presencial, mas aqui em Petrópolis é online. Então, assim, você entra no Instagram do Leia Mulheres e coloca, quero participar, e a gente envia um link, né? Faz algum apontamento e envia o link, e é muito tranquilo nesse sentido, muito simples. A gente tem um grupo de WhatsApp, né? E as pessoas, quem participa do encontro e tem interesse, pode participar no grupo do WhatsApp. O interessante do grupo do WhatsApp, porque as escolhas dos livros são feitas lá. Então isso é bacana, porque a pessoa tem a oportunidade, né, de fazer essas escolhas junto com a gente, das indicações. Isso também engrandece a nossa bagagem cultural, né, o nosso acervo de livros, de leituras. E a gente tem também, no nosso Leia, no caso, a participação de escritoras em alguns momentos. Como no mês de setembro. Ana. E, gente, eu vou perguntar para vocês, a gente já falou isso, mas é só para a gente reforçar. Hoje a gente vai ter um encontro, não é mesmo? Sim. É sempre a primeira quarta-feira do mês, com raras exceções, mas hoje é exatamente isso aqui. A irmã menor. A irmã menor de Mariana Henriques.
Então, um retrato de Silvina ao campo, necessário, importante para a gente conhecer. Isso, vá lá nas redes sociais, solicite, o encontro começa às 19 horas. E vai até 20h30. Até às 20h30. Dentro já de todos os tempos, a gente procura manter esse horário para que as pessoas possam participar, porque nós temos uma vida, né? Então a gente consegue se organizar, ele inicia e finaliza direitinho, então isso dá uma leveza para a participação das pessoas, eu acredito. Então, tá aí o nosso convite, vá nas redes sociais. Perfeito, gente. Fica aqui o convite, realmente é uma oportunidade, uma verdadeira oportunidade, um trabalho muito interessante que é realizado, não só aqui em Petrópolis, mas especificamente por vocês aqui em Petrópolis. Gente, é um trabalho muito interessante que, como eu disse, a gente podia continuar falando, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Então, linda Luciana, agradeço muito a participação de vocês aqui. Muito obrigada. Nós é que agradecemos e aguardamos vocês lá. A gente fica o convite para hoje. Hoje a gente já tem essa oportunidade. Aí, não tem nem que esperar, é hoje. É hoje. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui ao vivo com Estevão Scudesi, que vai conversar um pouco com a gente sobre a carreira dele e também sobre um estudo de autoria dele sobre o envelhecimento. É algo bem interessante, bem científico, que a gente estava conversando aqui. Tudo bem, Estevão? Tudo ótimo, obrigado pela chance e pela oportunidade de falar aqui com vocês. Um prazer te receber aqui no nosso programa, um prazer de falar sobre ciência também. Antes da gente começar a nossa entrevista, de fato, de começar a falar sobre o tema, queria que você se apresentasse para o nosso público. Perfeito. Eu sou Estevão Scudesi, tenho graduação em Educação Física aqui na Universidade Católica de Petrópolis, a UCP. Depois fiz pós-graduação na extinta e saudosa Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Entrei para o mestrado na UFRJ, concluí o mestrado. Fui para o doutorado na Unirio, em Ciências. E durante o doutorado tive a chance de fazer parte do meu doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, bem no meio oeste americano. Curiosamente, uma pessoa que me recebeu lá em Iowa era um petropolitano, o professor Vitor Agnel Lira, ou Vitor Lira. Ele foi goleiro do Serrano aqui, ele era um cara
incrível da educação física, foi para o Rio de Janeiro, fez a carreira dele lá e depois foi para os Estados Unidos. Então me recebeu muito bem, fiz parte do meu doutorado lá, voltei e fiz o meu pós-doutorado nos Estados Unidos também, na Universidade Vanderbilt, no Tennessee. E ao longo dessa jornada já dei aula em universidade, dei aula em pós-graduação, trabalho em academia de ginástica, trabalho como professor avaliador, personal trainer. Então eu andei bastante pela área da educação física e continuo andando, né? Então tive essa chance de ter uma formação um leque bem aberto dentro da educação física, principalmente na parte científica. E também é interessante a gente destacar que é um leque bem aberto também nos tipos de ensino. São diversas universidades, sim, aqui no Brasil e lá fora. Então, realmente, são diversos tipos de conhecimento de diversas áreas que, é claro, quanto mais conhecimento tiver, é melhor, é claro, para a pesquisa, que é o nosso tema. Mas antes da gente conversar sobre a pesquisa em si, que é o nosso tema principal de hoje, queria que você falasse um pouco de como é que foi essa carreira, como é que foi esse ponto do iniciozinho aqui na Universidade Católica de Petrópolis até esse momento de agora. Olha, eu posso dizer, Hugo, que eu tive grandes mestres ao longo da minha trajetória. E eu considero a eles e grato a eles, né, essa intenção tão grande com a pesquisa que surgiu em mim, aflorou em mim. Foi lá no finalzinho da universidade que eu tive um contato direto com a pesquisa científica através de um grupo de estudo. Olha a importância de um grupo de estudo dentro de uma universidade local, aqui na UCP. Então foi por meio intermédio da professora Fabiana Scartoni, lá da UCP, e do professor, à época, o professor Gilmar Sena, que era o coordenador desse grupo. A partir dali, eu tomei contato com o primeiro artigo científico na minha vida. Eu estava ali pelo 6º para o 7º período, são 8 períodos de educação física. Ali eu falei, bom, eu acho que é isso que eu quero para mim. Eu não sabia até ali o que eu queria muito bem dentro da educação física, sabia que eu ia trabalhar com musculação, com personal trainer, mas foi o contato da pesquisa que me deu aquele estalo de buscar isso mais a fundo, buscar o porquê dos porquês que a gente vive buscando na parte científica, né? E quase nunca chega. Esse é um detalhe importante. No entanto, foi ali esse meu primeiro contato. Então ali eu comecei a tomar gosto e dali para frente foi uma série de oportunidades que eu tive com grandes mestres em várias universidades que eu passei. Tive grandes mentores. Então acho que isso foi uma combinação, né? Juntou a fome com a vontade de comer, como a gente costuma dizer. Eu tinha fome de aprendizado e os meus mentores tinham fome de ensinar. E aí a coisa foi indo. Foi casando direitinho, foi realmente levando toda essa trajetória que levou até essa publicação do estudo. Isso, exatamente. E eu até queria destacar que um ponto que você falou da importância dos grupos de estudo. Sim. Nós recebemos recebemos na semana passada aqui no nosso programa também uma professora da Unifase e uma aluna, elas falando também sobre um grupo de estudos que virou um trabalho, que virou uma exposição e foi lá para a França. Então é um ponto que a gente tem que valorizar a nossa educação aqui de Petrópolis, tem que valorizar a educação das cidades de interior, que elas têm muito valor também. Não necessariamente você precisa estar num grande centro, não precisa estar no Rio de Janeiro, não precisa estar em São Paulo para conseguir um trabalho, para conseguir realmente um estudo de grande qualidade. Esse é um ponto que a gente tem que destacar e valorizar nosso estudo aqui de Petrópolis e também das outras cidades. Perfeitamente. E Petrópolis tem tradição nessa parte, né? Nós temos uma área científica muito forte em várias áreas, né? Desde pessoas do século passado, inclusive, né? E isso vem se arrastando e sempre surgem grandes nomes na pesquisa em Petrópolis, né? Petrópolis é uma cidade, a gente pode dizer que universitária, possui grandes universidades aqui, e isso, eu acho que o clima também típico da cidade e essa região local fazem que o estudo seja uma coisa desenvolvida com grande importância na cidade. Perfeito, com grande importância e grande qualidade também. Isso. E agora a gente já falamos um pouco sobre sua carreira, como chegou lá, a gente quer conversar justamente sobre de o que se trata essa pesquisa, que é um pouco também sobre envelhecimento, só que você falando, quero saber como é que funciona. Exatamente. Bom, a gente fala sempre que na educação física isso é muito comum, é senso comum você dizer que o exercício físico ele melhora a saúde das pessoas. Né? Claramente, uma pessoa que começa a fazer um programa de atividade física, seja musculação, natação, corrida, caminhada, ela percebe mudanças positivas nas suas valências físicas, seja elas cardiovasculares, de força, equilíbrio, marcha, até memória e atenção. Isso é percebido na prática, no dia a dia. A nossa pergunta era o que ocorre exatamente no meio molecular. Quando a gente olha, coloca lá a célula no microscópio. Quando a gente vai lá no microscópio e olha as mudanças estruturais celulares.
qual é o impacto do exercício físico? Que tipo de exercício? Né? E pode impactar na velhice também? Então eram grandes perguntas que nós tínhamos e a gente olhou, o laboratório que eu faço parte é um dos maiores laboratórios do mundo sobre estudo de mitocôndria. Mitocôndria é uma organela que compõe a célula humana e de vários componentes. A mitocôndria é um dos principais porque ela é uma usina de energia. Então ela consegue pegar o oxigênio e transformar o oxigênio em energia. Então desde piscar o olho a fazer uma contração muscular, precisa de energia. Tudo está usando. Exatamente. Então a saúde da mitocôndria ela é o primeiro grande passo para a gente ter uma avaliação da saúde do indivíduo total. Bom, então a gente olhou para as mitocôndrias, colocamos lá o microscópio eletrônico e vimos que sim, o programa de exercício regular, pessoas mais ativas têm mitocôndrias mais saudáveis, mesmo na velhice. É normal que durante o envelhecimento a gente vai perdendo uma série de características de saúde, né? Que é a senescência. A gente vai perdendo força muscular, vai perdendo massa muscular, massa óssea e isso ocorre lado a lado com a perda da função e das características estruturais da célula, principalmente das mitocôndrias. Então, a mitocôndria piora de qualidade, você consegue enxergar isso no microscópio. E o exercício, em parte, consegue reverter isso, pelo menos na parte mitocondrial. Se isso ocorre ali, bom, isso impacta uma série de outros fatores. A tendência é que vá influenciando. Da mesma maneira que influencia positivamente quando a pessoa está fazendo exercício, conforme a célula está um pouco mais conservada, teoricamente a pessoa também vai estar mais conservada. Perfeitamente. Aquela história do Tostines, né, que é uma pegadinha antiga. Tostines é bom porque é crocante ou é crocante porque vende muito porque é crocante ou é crocante porque vende muito? E você não sabe dizer muito bem o que é, né, se vende muito porque é crocante ou porque é justamente porque... É uma relação de causa e efeito. De causa e efeito. E a mitocôndria é a mesma coisa. Você tendo a mitocôndria saudável, a pessoa... teoricamente, ela vai ter as estruturas celulares, musculares, músculo tendíneas, ósseas preservadas, cérebro. Então, isso vai ficar preservado no meio molecular primeiro. Então, parece que começa a degradação do envelhecimento começa no meio celular primeiro. E aí a gente consegue enxergar isso. Se a gente consegue, de alguma maneira, reverter, nem que seja um pouquinho, com o exercício físico, qual é o poder disso? Essa que é a grande lição. Né? Pô, se o exercício impacta nesse ponto, será que ele não seria um remédio? Né? Isso já é falado por vários órgãos normativos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, Colégio Americano de Medicina do Esporte, a Associação Americana de Cardiologia, que o exercício é um remédio. E hoje a gente sabe que o exercício é a estratégia comportamental, ou seja, o que o Hugo decide fazer amanhã, mais importante para a saúde. Então, a atitude que você pode tomar é o exercício regular. Melhor, não existe nada melhor do que isso para a sua saúde. Se tiver orientação, você vai longe, você com certeza vai conseguir estender a sua longevidade e com qualidade. Perfeito, um ponto muito interessante da gente entender realmente, porque é o que você disse lá no início, é o porquê dos porquês. Exato. Isso é uma coisa que vai explicando e já, como você mesmo disse, já diversos órgãos reguladores, eles falam que o exercício é ótimo para o corpo, é ótimo para a vida da pessoa, para a qualidade de vida. E com mais essa pesquisa embasando isso, Exato. torna a informação mais confiável, né? Que é interessante que na ciência a pesquisa está sempre tentando responder mais alguma coisa e alguma coisa que já está até respondida, mas que fica mais embasado, então você tem mais certeza sobre o assunto. Exatamente, a gente costuma brincar nos grupos de pesquisa, né, que a gente colocou mais um tijolo na muralha da China, né? A muralha da China está lá, mas o nosso trabalho, cada trabalho publicado é um tijolinho, e ele está construindo uma grande muralha do conhecimento. Então ele está lá. Então, se antes da publicação dele existiam algumas dúvidas sobre o que exercício fazer na mitocôndria, agora essa dúvida foi sanada. Mas isso gera uma série de novas perguntas. E qual é o melhor tipo de exercício? Por quanto tempo? Né? Até quando ele pode impactar? Será que até centenários, nonagenários? São perguntas que a gente vai ter que responder nos próximos capítulos, digamos assim, né? Quais são as atualizações dos estudos, novas edições, para realmente entender mais sobre este assunto. A gente já destacou, mas só para a gente deixar claro para o nosso público, queria te perguntar qual é a importância desse estudo de fato? Olha, é muito grande. Assim, do ponto de vista de Petrópolis, né, parece que a gente não consegue nem muito quantificar a importância desse trabalho, porque a revista no qual ele foi publicado é uma das 3 maiores do mundo sobre envelhecimento. Então, isso já, por si só, já é muito grande. No entanto, além de ter sido publicado lá, cerca de 300 trabalhos são publicados por ano nessa revista, tá? Do mundo todo. Além disso, ele foi um dos 12 escolhidos para estampar a capa da edição de julho. Quer dizer, é um por mês, são 12 por ano,
300 por ano. Então ele é um dos 12 que estampa uma das edições de capa. Então isso é um impacto assim muito grande mesmo. Até para o pessoal dos Estados Unidos que trabalha comigo. É um impacto muito relevante. Então, assim, e isso coloca um holofote muito grande, principalmente no exercício físico, que é a área da educação física. Então, a educação física, que é uma área, componente da grande área da saúde, ela estampa uma capa de uma revista médica, entendeu? Porque a base sólida do exercício, do estudo é o exercício físico. Então, coloca a educação física hoje como um protagonista na área da saúde, nesse sentido. Então, embora simbólico, tem um papel fundamental de incentivo nos grupos de pesquisa locais, mostrando para a turma que é possível, né? Você sair, pesquisar, você sair e alcançar grandes feitos aí mundo afora. Perfeito, é muito bom a gente ver também que vai embasando e vai qualificando, vai validando cada vez mais. E a gente tem que destacar, né, que se são 300 trabalhos, já pensar a quantidade de cientistas no mundo, se ser um dos 300 já é muito relevante. E se um dos 12 mais importantes do ano é algo mais relevante ainda, mais importante ainda. Queria te perguntar, inclusive, essa questão de relevância, de importância, de validação. Para você, qual é o sentimento de ver realmente o seu trabalho, o trabalho que teve sua participação estampado nessa revista? É muito gratificante. Nós demoramos cerca de 2 anos e meio, quase 3 anos, desde o início da confecção do trabalho, lá atrás, até, de fato, a publicação nessa capa. Foram quase 3 anos. Então, assim, é mais que o nascimento de um filho, né, nesse sentido. Em termos de espera, de demora, né, e vários colegas também participaram do mundo todo, gente da Índia, gente da China, Estados Unidos, né, México. Então, foi, assim, um trabalho multicêntrico, internacional, de cooperação internacional. Então, e tiveram, além de mim, mais 2 pessoas de Petrópolis que participaram do trabalho. Então, quer dizer, foi um esforço coletivo muito grande. Então, para mim, assim, eu de fato não consigo nem mensurar. Eu tenho alguns trabalhos publicados, mas sem dúvida esse disparado é o mais importante da minha carreira, assim, disparado. E demora um pouco para chegar nisso, né? Tem um tempo de maturação para chegar nesse nível. E para mim, assim, é um sentimento de missão cumprida total. Sabe assim, tirei um peso muito grande das minhas costas em relação à pressão, conseguimos, e agora a vida que segue. Vamos olhar para frente agora. Para a próxima pesquisa. Novos desafios. Mas essa etapa foi concluída, a gente terminou ela. Perfeito. Então, esse é o sentimento que eu tenho. Entendi, perfeito. Tem mais algum ponto que você queira destacar sobre a pesquisa ou também sobre sua carreira, sobre Petrópolis? Sim, eu gostaria de deixar uma mensagem, se possível, para as pessoas que estão assistindo. Pessoas que agora talvez não tenham feito exercício físico ainda, estão demorando para entrar numa vida ativa de fato. E é isso que eu quero deixar. Você que está aí em casa, está com dúvida se vai começar a fazer exercício esse ano, se mês que vem. Olha, começa. Sei que está frio aí nesses meses, né? Esse nosso inverno que parece que não acaba. Isso dificulta um pouco começar, mas não deixe para amanhã. Procure um profissional de educação física, faça uma bateria de exames médicos anterior. Depois, procure um profissional de educação física para ingressar numa rotina regular de exercício físico. Mas eu não gosto de musculação. Bom, então coloque um par de tênis, uma roupa confortável e vá caminhar. Escolha o melhor horário para você, faça o que der. Caminhar é de graça. E preste atenção, procure um médico para fazer o levantamento prévio se você está em condições. Às vezes a pessoa tem uma questão cardíaca e não sabe. Tá? Então, às vezes, um breve exame com o cardiologista pode identificar um problema cardiovascular. Feito isso, está liberado. Procurou um profissional de educação física, ele vai te orientar. E é muito importante a gente destacar o fato de que a atividade física é tudo que a gente faz para se mexer. Então, uma coisa é você ter... eu tenho grandes índices de atividade física na minha vida hoje, por exemplo. Eu ando para lá e para cá, etc. Mas você sabe qual é a diferença disso para exercício físico? Muita gente não sabe essa diferença. A atividade física é tudo que a gente faz para se mexer. Exercício não, ele tem planejamento, tem meta, tem duração, tem frequência semanal, tem intensidade. Então, a elaboração de um programa de exercício, ela visa atingir uma meta específica. Então, procure um profissional para fazer essa elaboração para você. Daí para frente, é só colher os frutos, os benefícios da atividade física, do exercício regular. Perfeito, os frutos que, como a gente pode ver, até influenciando as mitocôndrias, evitando esse envelhecimento, fazendo que eles cheguem mais
as mitocôndrias cheguem mais conservadas durante o período da velhice, como disse o estudo que estampou uma das revistas mais importantes do mundo da área da saúde. É cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. A gente está falando de algo que está comprovado e publicado, ou seja, está certinho e, gente, é muito importante que faça exercício e com consciência e fazendo os exames antes para, claro, não ter nenhum susto. Isso é um ponto muito importante. Exato. Tem que fazer o exercício com consciência também. Perfeito. Estevão, muito obrigado por ter comparecido aqui no programa. Foi um prazer a gente conversar sobre esse papo científico. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Se precisar chamar, estou à disposição. Perfeito. Com certeza vai vir aqui mais vezes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui ao vivo com Marcos Vinícius, da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, que vai conversar um pouco com a gente. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Então, para a gente poder começar a nossa conversa, antes da gente entrar nos nossos assuntos de hoje, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Então, eu sou o Marcos Vinícius, policial rodoviário federal há 26 anos e hoje estou ocupando a função de diretor de operações da PRF. Então, Marcos, para a gente poder começar a nossa conversa, começar realmente a nossa entrevista, saíram recentemente os dados do primeiro semestre aqui das operações da Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil. E eu queria que você comentasse um pouco, a gente conversasse um pouco, falando sobre como que foi esse primeiro semestre. Olha, foi um semestre bastante produtivo, onde nós conseguimos acompanhar toda essa mudança aí do crime organizado, né? Eles migram de locais e o nosso trabalho de inteligência foi muito bem feito, aliado à nossa atividade operacional, e conseguimos buscar o alinhamento entre as duas áreas e deu um resultado bastante positivo nesse primeiro semestre, né? A projeção é que a PRF bata mais uma vez o recorde nacional de apreensão de drogas no ano de 2025, assim como já foi feito no ano de 2023, no ano de 2024 e agora mais uma vez no ano de 2025. Então,
esse alinhamento de procedimentos entre a nossa parte de inteligência e a nossa área de operações deu um resultado bastante produtivo para a PRF e, claro, para a sociedade brasileira. Sem dúvida nenhuma. Um ponto que você destacou de recordes e de ser um semestre positivo, a gente teve alguns dados que superaram já até, né? Teve um aumento de cerca de 18, 19% ali nas apreensões especificamente de cocaína aqui nas nossas rodovias. Você diria que essa integração maior entre os setores é o que justifica esse aumento nas apreensões? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Como todos sabem, o crime organizado ele migra. Quando ele está sendo, quando há uma repressão em determinados locais, eles procuram outras rotas e nós temos que nos adaptar a essa modificação. Né? Então, o trabalho de inteligência e alinhando os procedimentos, é claro, sem dúvida, vai dar sempre bastante resultado. Até você falou um ponto sobre rotas, eu queria destacar um ponto relacionado justamente a isso. Alguns dados apontaram que muitas das apreensões foram feitas próximas a fronteiras com outros países. Por que essas apreensões são tão grandes nessas regiões? Essa questão está relacionada com o tráfico internacional de entorpecentes? Eu não tenho dúvida, né? O crime organizado no Brasil, que é uma rota bastante utilizada pelos países, pelos traficantes, né, internacionais, o país nós temos 17 mil quilômetros de fronteiras secas, né, com outros países da América do Sul. E dentre eles, países que são produtores, né, da droga que acaba escoando para a região do continente europeu, Oceania, para o norte-americano, e a rota passando pelo Brasil para chegar nos portos onde elas são despachadas, elas são muito grandes. E o país, né, como o nosso modal rodoviário é muito utilizado, é o mais utilizado, e no custo-benefício ele é melhor do que as ferrovias poucas que nós temos e o modal aéreo, né, por ser mais caro. Então, o modal rodoviário é utilizado, eles acabam passando pelas rodovias federais, e aí tem o dissabor de encontrar a PRF pela frente, onde nós fazemos esse trabalho integrado e que dá muito resultado. É um trabalho que dá muito resultado e acaba sendo essencial, como você disse, não só para o nosso país, não é mesmo? Porque a questão aqui é clara, vocês combatem o crime relacionado ao país, ao tráfico nacional de drogas, mas também o trabalho da PRF se torna ainda mais essencial, levando em consideração que o nosso país acaba sendo uma rota para os outros, não é mesmo? Nós somos da segurança pública, né, o órgão que mais faz a apreensão de drogas. Então, na segurança pública mundial, nós podemos ser considerados a polícia internacional de combate ao tráfico internacional de drogas. Né? A PRF faz um trabalho bem forte nessa situação. Hoje a gente consegue fazer, não só nas fronteiras, mas um trabalho também devido à migração, né, do crime organizado. A gente está com grandes apreensões também na região Nordeste, na região do Rio de Janeiro também, né? Então, a Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho forte e combate o crime internacional de tráfico de drogas. Agora, indo num espectro um pouco menor, né, que a gente está falando de crime internacional, mas essa tendência que é vista relacionada às fronteiras, que é onde tem muita apreensão de droga, ela também é vista nas divisas entre estados, agora falando dentro do país? Sim, sem dúvida, né? Os 27 estados são um motivo de preocupação para a gente. É claro que onde nós temos portos, né, que escoam as riquezas do país e também a criminalidade, nós temos uma atenção especial. Então, Paraná, né, no próprio Rio de Janeiro, na região de Santos, em São Paulo e no Nordeste também, nós temos um fortalecimento das nossas abordagens, um fortalecimento do nosso policiamento e fiscalização para coibir aqueles que passam da fronteira. Né? Nem tudo a gente consegue parar na fronteira, mas antes mesmo de chegar nos portos, a gente faz o trabalho nessas regiões. Então, as regiões de fronteira são fortalecidas com o nosso policiamento, mas a gente não pode deixar as outras regiões desguarnecidas. Né? Então, na região Nordeste, na região Sudeste, também na região Sul, principalmente na região do Paraná,
a gente faz um trabalho muito forte antes de que chegue aos portos e seja despachado para o continente europeu, Oceania, etc. Perfeito, Marcos. E agora, retornando um pouquinho, a gente já comentou sobre isso, mas eu só queria tirar mais uma duvidazinha. Você falou muito sobre a questão do aumento da circulação, do aumento das atividades da PRF, dessa integração que se tem feito com que as apreensões sejam maiores, que tenham mais apreensões. Você acha também que esse aumento nas apreensões pode estar relacionado a um aumento do crime organizado ou é apenas algo que acaba sendo resultado realmente das ações da PRF? Olha, é muito difícil falar isso, né? Eu quero acreditar ao aumento das ações, a gente conseguir fazer o aprimoramento das nossas abordagens, da nossa fiscalização, né, a esse alinhamento com o serviço de inteligência, né? Então, eu acredito nisso, porque o crime organizado já vem há muito tempo fazendo esse trabalho, né? É claro que deve estar alinhado também ao aumento da produtividade nas regiões, depende muito da safra, né, dos locais, mas eu quero acreditar isso à PRF, que tem sim se aprimorado nesse combate ao tráfico de drogas. Nós temos conseguido recuperar o espaço perdido em alguns momentos, né, verificar onde eles estão migrando, e aí a gente está colocando o nosso policiamento de acordo a essa migração. Então, eu acredito sim ao trabalho fortalecido nesses últimos tempos da Polícia Rodoviária Federal. Perfeito. E quando a gente fala desse trabalho, a gente está falando, é claro, de algumas ações que são mais, digamos, sazonais, né? Recentemente a gente teve a Operação Fim de Férias, a gente também tem a Operação Carnaval. Sempre que tem um feriado prolongado, coisas do tipo, tem essas operações da PRF. Qual a importância dessas operações no combate não só ao crime de drogas, mas aos outros crimes que acontecem nas rodovias? É muito bom você falar isso, né? Porque a PRF é uma polícia que tem diversas atribuições, né? Todo o modal rodoviário, tudo que passa por rodovias é atribuição da PRF. Não só no combate ao crime, né? Nós temos a parte de segurança viária, que é a razão primordial da existência da Polícia Rodoviária Federal, que é a preservação das vidas, que é o salvar vidas. Mas com relação ao combate ao crime, o crime é diverso, né? O crime organizado tem várias nuances, vamos dizer assim. Então, a gente combate o crime ambiental, principalmente na região norte, né? Nós temos apreensões grandes, batemos recorde também de apreensão de madeira extraída ilegalmente, em animais silvestres. Nós fazemos um trabalho muito forte no tráfico de armas, né? É interessante falar, a gente tem aumentado a apreensão de armamento também, e é um trabalho muito difícil de fazer, porque as armas normalmente elas vêm desmontadas dentro dos veículos, então a gente precisa de um trabalho muito forte de inteligência e da expertise do nosso policial, que também é muito grande, né? A gente acaba se especializando nisso, o nosso policial ele é forjado para tomar decisões e para fazer um trabalho de fiscalização minuciosa. Nós fazemos um trabalho também sobre o crime contra os direitos humanos, né, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos um projeto Mapear, que é um projeto já conhecido internacionalmente, ou seja, nos feriados a gente aumenta o nosso efetivo no trecho, né, nas rodovias federais, mas esse trabalho da PRF é diuturno no combate à criminalidade, que tende a se estender por o país todo em diversas nuances. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso. E agora, saindo dessa parte mais voltada para o crime, que você já destacou, eu queria que a gente comentasse sobre. Nesse período, perto de feriados prolongados, datas comemorativas, os outros tipos de ocorrência, como acidentes, eles também aumentam bastante nas rodovias, não é mesmo? Aumentam, sim, né? A gente tem um trabalho em cima dos pontos críticos. A nossa parte também de estatística dentro da diretoria de operações, ela é muito forte. Nós analisamos os últimos anos onde acontecem os sinistros de trânsito, principalmente os graves relacionados a mortos, né? Então, a gente levanta esses pontos através da estatística dos últimos anos e colocamos o nosso efetivo para que faça a fiscalização nesses locais, porque normalmente tem problemas de infraestrutura viária, pode ter um aumento sazonal do fluxo, né? Então, aumento anualmente, a gente sabe que
há um aumento grande da frota de veículos, todo ano bate-se recorde em vendas de veículos, então isso tende a aumentar o sinistro de trânsito. Nos feriados prolongados, onde a maioria das pessoas procuram os litorais, procuram cidades turísticas e tudo mais, a gente faz esse trabalho de levantamento dos pontos críticos, colocamos os nossos policiais e aumentamos a fiscalização. Esse ano, por exemplo, nos 6 primeiros meses, com esse trabalho diuturno da PRF e aumentado nos períodos de feriados prolongados, nós conseguimos diminuir em relação ao ano anterior. Ou seja, esse ano, nos 6 primeiros meses, em relação ao ano passado, nós diminuímos a quantidade de sinistros graves, né, e de sinistros com mortos. Isso a gente ainda continua perdendo vidas, né, a gente não consegue salvar todos, infelizmente, por isso não é algo a comemorar, mas é algo que demonstra que a Polícia Rodoviária Federal está no caminho certo. O levantamento de pontos críticos, o aumento da nossa fiscalização, a migração para uma fiscalização de videomonitoramento, tudo isso acaba a gente tendo essa diminuição dos sinistros. A gente espera conseguir, né, até o final do ano, melhorar ainda mais, incrementar as nossas fiscalizações para conseguir salvar ainda mais vidas. Então, esse é um outro ponto importante, é uma atribuição primária e essencial da Polícia Rodoviária Federal. Realmente são trabalhos essenciais da PRF que são extremamente positivos para toda a nossa sociedade. Marcos, tem mais algum ponto que você queria destacar, tanto sobre o trabalho da PRF ou também sobre esses dados que foram registrados até esse momento, em 2025? Bom, a gente pede sempre a ajuda da sociedade, né? Não tem como. Seja na área de segurança viária, seja na área de combate ao crime. No combate ao crime, verificou qualquer situação diferente, alguma coisa que lhe chamou a atenção, ligue 191, vai ser atendido por um policial rodoviário federal, que eu tenho certeza que vai dar o melhor atendimento, que vai direcionar as nossas equipes que estejam próximas à ocorrência para atender, né? E na segurança viária a gente pede também ajuda da população, não só em verificar condutas irregulares nas rodovias para que essas pessoas sejam abordadas, mas também como o próprio condutor, né? De que não exceda a velocidade, não use álcool e dirija, não faça ultrapassagens indevidas, né? A gente está com um aumento aí dos casos de ultrapassagens. Os sinistros com motocicletas também estão aumentados. Após pandemia, a gente sabe que cresceu muito a frota de motocicletas. Isso reflete também nas rodovias federais com aumento de sinistro. E normalmente são sinistros gravíssimos, né, com mortos, os que não têm o habitáculo do veículo, né, para se proteger. A moto não tem, é o vulnerável da situação. Então, a gente pede ajuda dos condutores para que a gente consiga preservar mais vidas ainda. A nossa intenção nunca foi fazer notificação, policiamento, fiscalização, apreensão de veículos. Não é a nossa intenção. Nossa intenção é salvar vidas. E, para isso, a gente precisa fiscalizar. E o Código de Trânsito Brasileiro ele é bem claro com relação a isso. Então, a gente pede ajuda tanto no combate ao crime quanto na segurança viária. Use 191 e vamos preservar vidas e combater a criminalidade. Perfeito, Marcos. Realmente precisa dessa ajuda, dessa colaboração da população, que é algo que vai, quanto mais consciência, quanto mais pessoas ajudando com as denúncias e coisas do tipo que você acabou de citar, mais fácil fica o trabalho da Polícia Rodoviária Federal e, é claro, melhor ficam as rodovias e a vida no geral para essas pessoas. Marcos, vou te agradecer muito sua participação. Muito obrigado a todos e a Polícia Rodoviária está aí à disposição. Sempre que necessário, estamos aqui para dividir e construir conhecimento juntos. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Marcos. E agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Mas olha só, como o Marcos acabou de nos dizer, qualquer situação diferente, qualquer intercorrência nas rodovias federais, ligue 191 para entrar em contato com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. TVC, a TV do Correio da Manhã.